Alô, agora eu vou falar um pouquinho do projeto aqui de FSE. Infelizmente não vou poder mostrar o projeto rodando porque ele atualmente não está rodando ainda. Eu tive alguns problemas aqui com o escopo do projeto, mas o projeto ele ainda não está rodando, infelizmente. Mas mesmo assim eu vou demonstrar um pouquinho de como ele está funcionando aqui, só para que seja entendido, né, o motivo pelo qual não está funcionando. Então, como é que a gente pode começar? Primeiramente, vamos começar aqui com o servidor principal, no caso, esse servidor aqui. Aqui dentro do main.c a gente consegue encontrar, aliás, esse aqui é o servidor dependente, o servidor que comunica com a Raspberry Pi, mas aqui a gente pode encontrar certas configurações do programa. Em partes, por exemplo, eu consigo debugar o programa e consigo mocar as funções para conseguir rodar no meu computador aqui como teste. Ainda dá para rodar na placa, mas eu ainda não consegui compilar esse código. Tive uma certa dificuldade. A gente define os pinos e etc. A gente consegue fazer a leitura, a resposta e tal. Funciona por threads, então a gente cria um thread state aqui. No caso, isso seria uma implementação minha sobre threads, inclusive eu estou debugando aqui e tal, mas seria uma implementação minha que facilita o uso de threads. No caso, a gente cria para levantar o servidor, a gente cria uma thread e vai comunicando com ela, ou seja, a gente escreve nela uma resposta depois de ler uma pergunta, né, para esse servidor aqui em específico, e a partir disso a gente consegue ir aplicando corretamente alterações no estado do estacionamento. O estado do estacionamento ele é como se fosse uma máquina de estados. Então, para mim demonstrar isso aqui, vamos abrir o arquivo proto.h. Então, o estado do estacionamento inteiro está nesse arquivo aqui. Basicamente, a gente tem uma struct contendo estados, ou seja, o número de andares, um tempo da última execução com uma máquina de estado. Então, a gente vai trabalhar por timestamp aqui. Então, esse trabalho por timestamp ele funciona da seguinte forma: esse tempo de última execução aqui ele vai permitir que a gente entenda o tempo atual, não, o tempo de outras timestamp em comparação com essa timestamp aqui em específico. Então, a gente tem, por exemplo, o tempo que os sensores de andar foram atualizados. Então, se a gente tem uma atualização no sensor de andar, obviamente esse tempo aqui deveria ser a lista, né, para cada um dos sensores de andar, mas no momento em que o sensor de andar é atualizado, a gente bota na timestamp aqui e atualiza o tempo da última execução. Se esse carinha aqui tiver bater com o tempo de última execução, aí trabalha com timestamp, né? Mas basicamente a gente só vai atualizar se esse dado aqui for mais recente do que o tempo da última execução, ou seja, ocorreu uma mudança de estado que a gente vai processar no servidor principal. Sendo assim, deixa eu ver o que mais. A gente tem a struct para as mensagens, ou seja, mensagem de saída e mensagem de entrada. Como a gente está compartilhando o estado do estacionamento, a mensagem é só o estado do estacionamento em si. A gente tem também a interface, onde por enquanto ainda não tem nada nela. Depois eu vou mostrar um pouquinho como a interface deveria estar funcionando, mas não está agora, porque não consegui compilar, né, debugar e etc. Mas, pois o estacionamento tem andar, então tem vários andares e cada andar é composto por esses atributos aqui. Sem contar que tem o endereço, tem o endereço, esse endereço aqui no caso é IP e porta, para a gente fazer a comunicação TCP/IP, nada muito complicado. Como todos os andares estão numa máquina dependente, então vai ter um endereço para cada um deles, e o estado do estacionamento também tem um endereço que eu deveria alterar esse nome aqui, mas seria o endereço do servidor principal, ou seja, onde o servidor principal vai estar operando. Não necessariamente essa informação é útil, mas ela permite que a gente tenha uma definição muito melhor de uma solução geral para o problema. Vamos ver.
Também tem a entrada é só uma, ou seja, a gente tem ponteiro para andares porque tem uma lista de andares, mas só tem uma entrada. E a entrada, às vezes, tem relação com o mesmo servidor que o andar. Inclusive essa relação aqui, se a gente voltar no arquivo do DEP, ela é dada por essa variável aqui, ela é dada por essa variável aqui, ou seja, a gente vai pegar o ID do andar. Então aqui, por exemplo, no Makefile, a gente tem, aliás, seria no arquivo .env, não, é aqui no Makefile, onde antes da gente executar, aliás, esse aqui é o Makefile geral, né, mas ele é para orquestrar os ambientes. Então se a gente tem que pegar o dev aqui, a gente tem esse Makefile que ele basicamente, na hora dele executar o programa, ele vai passar todas as variáveis no .env. Inclusive também deveria passar aqui o ID do andar, deveria ser assim, ID andar 1, por exemplo. E daí a gente passa esse dado para o programa vai fazer a leitura desse dado aqui, e a partir disso que ele vai saber qual instância que ele deveria estar assumindo o papel D, sendo que ele é uma instância dependente. Ele vai basicamente entrar no loop infinito, onde ele lê, aplica o estado, e manda a mensagem de volta pro servidor principal, ou seja, responde o servidor principal. E como que essa resposta é feita? Bom, aqui a gente escreve, toda vez que a gente atualiza, lê e aplica o estado, né? A gente vai aplicar isso na thread, numa região de memória que tem na thread principal, e essa região de memória basicamente inclusive ela está executando essa função aqui, onde ela vai pegar o argumento, qualquer que ele seja, né? Ele é um tipo estado de estacionamento, e vai setar isso aqui como o get resposta. Get resposta basicamente ele recebe isso, ele vai chamar essa função, e essa função aqui tem uma variável global de resposta, onde a gente vai tá errada a função, a implementação disso aqui tá errado, mas basicamente a gente retornaria a resposta baseada nisso aqui. Então esses caras podem ficar em loop infinito, e basicamente a resposta sempre vai ser a resposta mais atualizada depois que ela tiver sido realizada, depois que ela tiver sido inteiramente calculada, e daí fica a critério do servidor main como é que vai tratar essa resposta. Esse é o servidor dependente. O servidor main ele já é um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, tem interface, controle. Então aqui a gente tem o código de controle. Esse código aqui em específico não deveria comunicar com o Raspberry Pi, né? Ele só deveria rodar. Então aqui a gente vai ver se a gente tem uma nova conexão, e isso pode ser por qualquer critério, pode ser porque desconectou, pode ser por qualquer motivo, mas a partir disso a gente consegue inicializar o estado, criar threads novas e se comunicar, inclusive guardar timestamp, etc. E com isso a gente atualiza o estado. Por exemplo, o motor da entrada está ligado quando o estado do motor do sensor de presença e de passagem atingirem certas condições. Então é uma função aqui que tem esses parâmetros. Vamos observar essa função. Então ela basicamente verifica se, aliás, a lógica aqui está errada, depois tem que consertar, mas quer dizer, não sei se está errado, mas eu acho que está errado. Basicamente a gente vê se a última atualização do sensor de presença está dentro de um certo limite e tal, e se não tem absolutamente nada na frente do sensor de passagem. Se tiver alguma coisa na frente do sensor de passagem, a gente levanta e cancela, caso contrário a gente abaixa. Então a lógica deveria funcionar mais ou menos dessa forma aqui. Como que a gente representa? Bom, o motor de entrada ligado ou desligado, basicamente 1 ou 0, né? E as entradas disso são timestamps, por isso que é time-t aqui. No mesmo sentido a gente consegue pegar as vagas dos andares, etc. E a partir disso aí controla o estacionamento. Esse código aqui controla o estacionamento. A partir daqui a gente tem, por exemplo, a criação da thread, de threads. Perdão pelos prints, eu não removi porque eu ainda estou tentando debugar o código aqui, tentando fazer o debug e rodar para conseguir debugar. Mas aqui a gente tem uma criação de uma thread, ou seja, a gente usa aquelas funções que eu fiz para conseguir criar uma thread aqui. A gente seta a função que deve ser chamada, que no caso é essa daqui, onde basicamente na hora que for executar vai me retornar, ela vai ser chamada com a thread e com os argumentos. Como é que isso é chamado? Vamos dar uma olhada aqui.
ela é chamada a partir desse estado aqui da thread, né, thread state. O thread state ele vai ter algumas funções aqui, por exemplo, essa função routine. Então se a gente vem aqui no thread exec.c, essa função seria a função que é chamada na thread. Ela basicamente vai receber a própria thread como argumento, e a partir da thread a gente guarda os argumentos, etc. E tal. Então, a partir disso a gente consegue chamar a routine. E o que é a routine da thread? Bom, a routine da thread é justamente enviar mensagem para o dependente, que é esse carinha aqui. E a partir quando a gente chama isso, basicamente ela vai transformar request em string, etc. E enviar para a thread, para a região de memória compartilhada da thread em específico. E finalmente vai mandar a mensagem TCP/IP com a informação que escreveu, quer dizer, a informação que recebeu, comunicou com a thread, e a gente vai mandar essa resposta de volta para o cliente. Isso daqui seria uma biblioteca que eu estou tentando criar, né, para mim, então não é um código nada especial, mas basicamente eu passo o char ponteiro da request, do IP e a porta, e assim, não me importa como, deveria mandar esse buffer. Aqui eu passo uma forma de conseguir uma resposta toda vez que aparecer uma request, que é a função getResponse, IP e porta. E isso deveria já levantar um servidor em qualquer meio. No caso, esse IP aqui é meio confuso, né? No caso seria tudo isso aqui, ó. Ou seja, esse IP aqui, né, da minha máquina aqui, né, do meu computador aqui em casa tem esse IP, é só mandar mensagem para ele que você comunica com o meu computador. A gente vai botar a porta aqui, o número de andares, ID da entrada, etc. Então, todos esses parâmetros aqui servem para a gente conseguir encontrar no ambiente aqui informações do que deveria ser feito, né? Então, no caso, isso aqui pode ser parametrizado, por exemplo, se você quisesse botar, né, pela internet, poderia ser parametrizado para botar de qualquer forma que você quiser levantar e se comunicar uma máquina com a outra, né? O que mais? Tem a interface, então vamos dar uma olhada aqui na main rapidinho antes da gente voltar. A main é só isso, onde a gente faz algumas configurações aqui, seria o level do log, seria para ignorar qualquer chamada de tempo para fins de teste, né, que eu estou testando. E basicamente a gente vai ter o estado do estacionamento aqui, e esse estado é constantemente modificado, e depois a interface seria processada. O que é processar a interface? Se o estado não existir, cria, e daí a gente desenha a interface e depois a gente lê algum comando que o usuário manda. Então, o que seria desenhar a interface? Literalmente printar aqui no terminal o que a interface tem, quais são as informações necessárias, e depois disso ler o comando. No caso, ler o comando seria oferecer uma lista de comandos aqui que o usuário pode digitar, que seria abrir o estacionamento, fechar o estacionamento, abrir andar, fechar andar, etc. E aí a gente faz a leitura aqui, e com isso consegue mostrar para o usuário o que está acontecendo e depois ler algum comando do usuário, mas infelizmente ainda não está funcionando. Novamente o sistema aqui está cheio de bug, né? Talvez aqui durante a própria visualização aqui do bugs. Mas tem uma parte interessante desse projeto também, que seria a parte de compilar ele. Eu queria fazer um sistema de compilação que funcionasse para tudo. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o SSH para o servidor aqui, só preciso fazer isso, já estou no servidor. Se eu quiser instalar, ou seja, botar esse meu código todinho aqui no servidor, make install, pronto, já está lá. Se eu for lá, já está tudo isso atualizado. O que mais? E daí eu posso compilar coisas, por exemplo, eu quero compilar o servidor dependente para desenvolvimento. Então digita aqui depdev. Tem alguns erros aqui por causa da biblioteca, inclusive para me demonstrar aqui a questão da biblioteca, eu posso simplesmente alterar e ligar essa linha aqui, e agora não vai dar esses erros. Compilou. Se eu quiser rodar make run dev, consigo rodar por aqui e ver todo o servidor rodando. No caso ainda tem novamente vários bugs, mas
pelo menos a ideia aqui geral está funcionando, e a compilação é extremamente fácil a partir do momento em que isso aqui tudo está feito. No caso, o arquivo para compilar, esse aqui é um orquestrador, né, que basicamente chama um arquivo, por exemplo, esse comando aqui que a gente deu, ele basicamente vai chamar o makefile da pasta dep. Então o makefile da pasta dep, se eu quiser compilar para development, ele vai chamar o makefile dev, e aqui vai finalmente chamar esse makefile que compilar. Não, esse aqui é a pasta shared, a pasta dep é esse aqui, vai chamar o makefile do dependente, e esse makefile vai cuidar de compilar o dependente. Inclusive, dentro dessa pasta shared aqui que eu mostrei, a gente tem códigos que deveriam ser compartilhados entre todos os arquivos. Então, por exemplo, tem o util de tempo, tem a questão da thread, tem mais util de tempo, eu não sei porque que dois arquivos aqui estão fazendo a mesma coisa, mas tem algumas funções aqui que eu não nomeei muito bem, né, mas não nomeei muito bem a pasta, né, shared util, mas basicamente coisas gerais. Isso aqui vai ler o environment e tal, me retornar, me dizer se tem erro, etc, logar tal. Tem o proto, isso aqui é só para inicializar um estado, mas o proto é como se fosse o proto do Golang. Então, basicamente aqui estão todas as estruturas que deveriam ser compartilhadas entre todos os carinhas, né, todas as instâncias. E esse aqui é basicamente tudo que deveria ser compartilhado, ou seja, as mensagens de comunicação são compartilhadas, são um objeto, são um struct compartilhado, o estado do estacionamento é um struct compartilhado, etc. Comunicação, isso aqui basicamente deveria ser responsável por só essas duas coisas aqui: fazer mensagens para um TCP IP porta específico e escutar uma porta específica. O que mais? Eu acredito que isso é tudo. Esse código aqui eu estou tendo muitas dificuldades para fazer ele funcionar, inclusive ele também ia ter um sistema de testes. Só para mostrar melhor aqui, fechar todos esses arquivos. Seria uma explicaçãozinha de o que o projeto deveria fazer. Infelizmente não fiz tudo, mas aqui tem uma explicação básica no README das pastas e dos arquivos, etc. E um sistema de testes que eu ia fazer, mas eu acabei não fazendo porque, né, nem o projeto ficou completo. O que mais? E no máximo é isso. Esse é o meu projeto. Eu ainda vou fazer mais commits nesse repositório aqui, porque eu quero terminar isso aqui logo, mas ele funciona, embora não funcione, quer dizer, ele não funciona, mas pelo menos a compilação funciona, e essa era a parte que eu estava mais interessado em entender como que faz para compilar e fazer funcionar um código na parte do C. E eu diria que eu aprendi o conteúdo da matéria e eu vou continuar trabalhando nesse projeto aqui, e obviamente esse projeto tem um nível de qualidade, um escopo muito maior do que o projeto normal da matéria, mas eu entendo que ele não cumpre nenhuma das funções necessárias do projeto original. Infelizmente não consegui terminar a tempo, mas é isso. Muito obrigado.